Bom dia, galera do 7º ano, né? Eu sou o professor Carlos, da Escola Padre José de Anchieta, e vim gravar mais uma videoaula para o canal da SME. Eu peço para vocês dar aquela força para a gente, né? Se inscrevam no canal e curtam as nossas aulas para dar aquela força para nós professores da SME de Capistrano. A gente vai trabalhar retas, certo? Esse conteúdo ele tá no livro de vocês, pessoal. Ele começa aqui na página 173, ok? 173. Então, a gente vai começar a falar de retas, a gente vai ver o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes, ok? Professor, o que são retas paralelas? Como vocês já sabem do conceito de retas, retas paralelas são retas que não possuem ponto comum, ou seja, são duas retas que nunca vão se cruzar. Então, no livro de vocês, elas vão vir assim. Então, por exemplo, a reta A e a reta B. Como essas duas retas, elas possuem a mesma distância entre elas e nunca vão se cruzar, eu digo que a reta A e a reta B são retas paralelas, ok? O segundo ponto, quando eu falo de reta, só existem duas posições. Na verdade, três. A gente vai trabalhar essas duas aqui. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Quando é que duas retas vão ser concorrentes? Quando elas possuem um ponto comum. E quando é que duas retas possuem um ponto comum, pessoal? Quando elas se cruzam. Então, por exemplo, a reta A, a reta C e a reta D aqui. Como a reta C e a reta D elas se cruzam em um ponto, eu digo que a reta C e a reta D são retas concorrentes. A reta A e B são paralelas. Como é que a gente faz a notação? Como é que escreve? A reta A é paralelo à reta B. Se vocês verem essa notação no livro de vocês, significa que as duas retas são paralelas. E quando forem concorrentes? A reta C é concorrente com a reta D. Então, fica tipo um sinal de multiplicação, mas quando a gente está trabalhando retas, esse sinal aqui significa que as retas são concorrentes, ok? Então, pronto, a nossa aula começa assim. Esses dois conceitos que são bem básicos, não é isso? Agora a gente vai ver, pessoal, ângulos opostos pelo vértice. Lembra que na aula passada a gente viu ângulo? Agora a gente vai ver o que são ângulos opostos pelo vértice. Para mim falar de ângulos opostos pelo vértice, eu vou aproveitar essas duas retas aqui, a reta C e a reta D. Se vocês prestarem atenção, pessoal, quando essas retas se cruzam, ela forma quatro ângulos. Esses dois ângulos aqui que eu destaquei, eles são opostos, né? Fica de costa um para o outro. Tem outros dois pares de ângulos que são opostos, pessoal? Tem, ó. Esses dois maiores aqui. Então, ângulos opostos pelo vértice são isso, são ângulos que ficam de costa um para o outro, não é isso? E o que é que a gente vai ver? No livro de vocês, a gente vai explicar que ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui medir 20 graus, o oposto dele também vai medir 20 graus, ok? Esses outros dois aqui também não são opostos, então se eu souber a medida de um, eu vou saber a medida do outro. Vamos supor que esse aqui, ele mede 160 graus. Então, com certeza, o outro ângulo vai medir 160 graus. Então, o que é que a gente tira sobre isso? Que os ângulos opostos, eles têm medidas iguais, tá bom? Agora a gente vai ver, pessoal, retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? O que é isso? Eu tenho duas retas que são paralelas e eu corto essas duas retas por uma outra reta T, certo? Essa reta T, ela é chamada de reta transversal, T de transversal. A e B são paralelas e a reta T que corta elas é chamada de reta transversal. Quando eu tenho duas paralelas e eu corto elas por uma transversal, eu vou formar aqui, pessoal, 8 ângulos. 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, 5, 6,
7 e 8. Aí, o que é que eu posso tirar sobre isso, pessoal? Que alguns desses ângulos aqui, eles são opostos. Por exemplo, o ângulo 1 e o ângulo 4, eles são opostos. Então, o ângulo 1 e o ângulo 4, eles têm a mesma medida. O ângulo 2 e o ângulo 3, eles também são opostos, então também tem a mesma medida. Da mesma forma, o ângulo 5 e o ângulo 8, o ângulo 6 e o ângulo 7. Então, quando eu tenho duas paralelas e eu corto por uma transversal, eu vou obter 8 ângulos, sendo que eu vou ter 4 pares de ângulos opostos. O 1 e o 4, o 2 e o 3, o 5 e o 8 e o 6 e o 7. E se são opostos, eles são iguais, tá bom? E para fechar essa nossa aula, eu escolhi aqui uma questão para a gente poder resolver. Uma questão fácil, né? Então, lá na página 180 do livro de vocês, eu escolhi a questão 1, item A e B, para a gente poder resolver aqui, ok? Então, lá na questão 1, diz assim, deixa eu pegar o livro aqui para facilitar. Nas figuras a seguir, determine o valor de x, sabendo que R é paralela a S. Então, lá no item A, eu tenho essa figura aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas, certo? E eu tenho aqui uma transversal. Eu tenho esse ângulo destacado que lá diz que mede 3x. E eu tenho esse outro ângulo aqui que ele mede 135 graus. Pronto. Eu tenho duas paralelas, que lá no livro está chamado de RS, e eu tenho a transversal, vou chamar a transversal de T. Aí eu quero saber, pessoal, qual é o valor de x, ok? O que eu percebo? Esses dois ângulos que estão destacados, eles são correspondentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Se eu pegar essa reta S e transladar ela até a reta R, elas vão se encaixar perfeitamente. Então, o que acontece? Esses dois ângulos, eles são correspondentes. E se eles são correspondentes, ele tem a mesma medida. E para mim achar o valor do x, eu vou ter que escrever o quê? Ó? Que o ângulo 3x é igual ao ângulo 135. Voltei de novo para a nossa aula de equação. Tem aqui uma equação do primeiro grau, na variável x. Nesse caso aqui já está bem fácil, né? Já está bem direto. Eu só preciso que o x fique só. E para o x ficar sozinho, eu vou fazer esse 3 que está multiplicando ele desaparecer, não é isso? Então, vou dividir todo mundo para 3. No primeiro membro, 3 dividido para 3 cancela, né? Ficou o x. Segundo membro, 135 dividido para 3, que dá 45 graus. Então, como esses ângulos são correspondentes, e se são correspondentes, eles são iguais. Então, para eles serem iguais, o x ele vai medir 45 graus, ok? Aí eu tenho aqui o item B, pessoal, o item B. Eu tenho um desenho meio esquisito aqui, certo? Eu tenho duas retas paralelas. Essas duas retas estão sendo cortadas por uma transversal T. A transversal está nesse sentido, ok? E eu tenho esse ângulo aqui, ele mede 75 graus. E esse ângulo aqui, ele mede x mais 25 graus. X mais 25 graus. Ok? Aí eu quero saber qual o valor de x. Então, como esses dois ângulos, eles são colaterais, como assim, professor? Se eu pegar a reta R e eu vier transladando ela sem mudar de posição, ela vai encaixar perfeitamente com a reta S. Então, esse ângulo de 75, ele vai encaixar com esse ângulo aqui, ó. Certo? Aí, o que eu vou perceber? Que esse ângulo e esse aqui, que é 75, eles são ângulos opostos. Certo? Se eles são ângulos opostos, pessoal, eles são ângulos iguais, como a gente acabou de falar.
Então, se são iguais, matematicamente é só escrever, né? Esse ângulo, que é x mais 25, é igual ao oposto dele. O oposto dele é 75. Montei de novo uma equação. Veja como é importante a equação, né? Quase todos os problemas a gente sempre recai numa equação. E para resolver, como eu falei para vocês, primeiro membro vai ficar só as letras, as partes que tem letra, no caso só tem uma, que é o próprio x. Segundo membro, 75, que já está lá. Aqui está mais 25, quando eu coloco ele para cá, vem menos 25. O x já está sozinho, né? Não precisa fazer nada, é só repetir. E 75 menos 25 dá 50 graus. Então, para esse ângulo ser igual a esse, o x tem que medir 50 graus. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula que trata de ângulos, certo? E curtam lá o nosso canal, participem, né? E até a próxima aula.